Então, assim, isso me dá, assim, muito suporte, não tenho o que falar. E agora, uma das questões, você tem que refletir, né? Sim, O que eu gosto tanto do espiritismo? A fé raciocinada. Sim. Você não tem que ficar de olhos vendados, te falaram é cru, você acredita que é cru. Não, vamos ver se é cru. Que isso é uma das coisas legais que o Hélio Couto fala. Você tem que experienciar, não é ler. Você tem que experienciar. Como foi com você? Como foi a sua experiência? Você viu, ouviu, sentiu? E isso é legal. Então, assim, a partir dessa fé raciocinada, eu tenho questionado, e aí de tanto ler o Evangelho no Lar, né? Porque é um livrinho, e aí, pelo menos em alguns centros, eles falam que você, para fazer o Evangelho no Lar, tem que ser o livro do Evangelho no Lar. E hoje também já li tanto, né? Já fiz tantos, que agora eu troquei de livro e não quis ficar presa a falar, vou falar sobre a doutrina espírita. Porque é aquela coisa, eu realmente faço o que eu falo e o que eu penso. Então, conversei também, e falou assim, poxa, mas eles respondem? Não sei, né? Para mim está respondido, que é o que importa. Então, assim, conversei com eles, falei que ia ler um outro livro, qualquer, nas nossas orações noturnas. E, por acaso, veio parar na minha mão um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito interessante o livro. E é interessante você ter uma outra ótica, né, das coisas. Você não pode ficar fechado, é isso, é isso. Eu realmente não concordo com essa linha. Então, comecei a ler o livro, está extremamente interessante. Estou achando extremamente interessante as informações que estão sendo trazidas. Também já tem uma outra coleção ali realmente do Espiritismo, Chico Xavier também já esperando, mas não que não vá ler outras. E eu penso que tem que ser assim, porque se eu for ficar naquela linha, ler só o livrinho do Evangelho segundo o Espiritismo, já chega que, assim, eu hoje estou numa fase questionadora da Bíblia. Então, eu não sou aquela pessoa, acredito na Bíblia fielmente. Eu não sou mais. Eu fui. Como eu justifico isso? Eu falo assim, poxa, primeiro que Jesus escreveu lá os 10 mandamentos, isso multiplicou pra caramba. Segundo, que os apóstolos que escreveram sobre as experiências com Cristo, escreveram décadas depois que Cristo morreu. Enfim. E aí eu falo assim, poxa, foi traduzido tantas vezes. Cada pessoa que traduziu deu a sua interpretação pessoal. Os costumes de onde a pessoa estava escrevendo influenciam. Os anos, né, também não tem como não influenciar. E aí isso chegou para mim aqui. E às vezes eu até brinco, né? Eu falo assim, poxa, será que Jesus era Jesus ou era Jesus? Não sei. Há uma influência muito grande, principalmente, né, dos romanos da época, que não tem como falar, e há escritos que a gente não teve contato, que são trancados lá no Vaticano e que a gente não teve acesso também, né? Por acaso, numa das viagens que eu fiz, eu encontrei um teólogo no avião. Nós passamos 3 horas só falando. Eu falei, não, peraí, agora você vai tirar umas dúvidas minhas. 3 horas que eu nem vi a hora que chegou. Então, assim, há realmente muito material que ninguém acessa. Por que isso? Né? Há o interesse planetário no controle das massas, não tem como negar. Então, assim, diante de todo esse cenário, eu não consigo olhar para a Bíblia e falar assim, não, realmente foi o que aconteceu. Não. Tem muitas vertentes, né? Tem a vertente até que a história de Adão e Eva é uma história lúdica. Nunca existiu Adão e Eva. E você fala assim, poxa, então, né? Aquilo que me contaram a vida inteira. Então, são aqueles castelos que vão se desfazendo. E a gente tem que se questionar, né? Não é falar, olha, isso você acredita. Não. E isso é que é legal no Espiritismo. Né? É a fé raciocinada. Poxa, é assim, mas por quê? Você pesquisou, você estudou, é realmente isso? Será que é isso? E depende do ângulo que você olha. Né? Enfim, isso que me fortalece. Sim, não, é a tua experiência pessoal, é a sua narrativa, né? E ela faz sentido a partir do momento que você tem os seus argumentos, a sua forma de ver, e é aquilo que a gente sempre fala aqui no programa.
funciona para você? É isso que está funcionando? Então, isso é a democracia, a liberdade, né? Das pessoas poderem buscar aquilo que para elas alimenta o espírito, alimenta o corpo mental, físico e espiritual, né? E é esse processo mesmo do autoconhecimento como sendo a transformação, né? Sim. Trazendo esse meio mais acadêmico, assim, a gente tem Santa Teresa d'Ávila, e que nos escritos dela ela fala que tem as muradas para o castelo. E ela fala que a murada mais difícil de se transpor seria a primeira murada, porque é o autoconhecimento, né? Que é o início da busca pelo conhecimento. Inclusive, na época, a gente tem até um episódio aqui no Lugares que Impactam, que foi na cidade de Ávila, lá na Espanha. Então, conta um pouco mais sobre a história dela, né? Vocês vão achar por aqui, mas é esse conceito do... Inclusive, ela foi muito criticada pela Igreja Católica, né? Eles queriam queimar... Ela teve muitos escritos dela, foram queimados pela Igreja Católica, mesmo ela sendo extremamente católica, ela era uma carmelita. Então. Mas é esse conceito do... Para você transpor a primeira murada, você tem que se conhecer. Você nunca vai chegar ao castelo, que seria esse... É o reino, né? E também a questão do autoconhecimento, do puro autoconhecimento, se você não começar. E esse ato de começar é sempre mais difícil. Sim. E aí você hoje dá continuidade ao seu processo de autoconhecimento, que é muito legal. E quando foi esse momento que você decidiu sair do conceito do espiritismo tradicional, da doutrina do espiritismo, para seguir a sua jornada? Teve algum momento que virou essa chave para você? Ou foi algo muito natural? Isso foi muito natural, porque conforme eu vou fazendo o Evangelho no Lar diário, né, ali eu tenho aquele momento de conexão que eu converso e, obviamente, para quem acredita no plano espiritual, eu converso com os espíritos que vão me visitar no momento dessa oração, né? E aí, nessa conversa, você começa a fazer argumentações e aí você se obriga a raciocinar sobre aquilo, né? E, às vezes, eu me comprometo com eles, falo, não, isso aqui eu vou pesquisar, amanhã eu comento sobre isso aqui. Então, você vai virando a chave naturalmente. Sim. Né? E aí você vai falando, poxa, né? Vai esclarecendo para você mesmo. Né? Não é nem para eles, porque eu acho que eles já sabem de tudo isso de cor e salteado, né? E eu falo, poxa, vocês estão aí do outro lado, vocês estão vendo tudo muito melhor do que eu, né? Então, assim, é mesmo para mim, eu termino explicando para mim mesma, né? Essa questão. Então, começa nessas perguntas que às vezes você lê um trecho e você fala assim, poxa, isso aqui não tem muita lógica, né? E aí eu falo para eles, eu falo assim, olha, eu peço desculpas, mas eu não concordo com isso. Não concordo por isso. Pode ser que vocês tenham uma outra visão, vocês estão do outro lado, vocês estão vendo muito mais coisas, enfim. Mas eu, aqui, com a minha visão limitada do que eu tive acesso, do conhecimento que eu tenho, com a pouca percepção que eu tenho até agora, eu penso assim. Peço desculpas, mas eu penso assim. E comento nesse sentido. Então, assim, naturalmente, as coisas vão transformando à medida que você se questiona, né? A questão do autoconhecimento se aprofundando. Sim. Né? Você se questiona e você fala, não, peraí. E aí isso vai mudando, vai alterando.